Capítulo 15. Quem está rugindo? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 10. A Escritura diz que o inimigo anda como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. O propósito quando um leão ruge é intimidar os seus oponentes, causar medo e temor. Da mesma forma, o inimigo adora rugir, não em voz alta, mas em nossos pensamentos. Ele usa a intimidação, o medo e a dúvida para tentar nos paralisar. O rugido são pensamentos como: você nunca vai ficar bom, você nunca vai sair do vício, você não pode realizar esse sonho, você não tem talento e nem habilidade necessária. A maneira como lida com o rugido vai determinar se você vai ou não alcançar o seu propósito em Deus. Se você acreditar nas mentiras, isso fará com que o medo crie raízes e o impeça de alcançar as promessas de Deus. Nossa mente é um campo de batalha. Se não sabemos onde acontece a batalha espiritual, não sabemos como lutar. Alguns pensam que a batalha espiritual é expulsar demônios, mas estão enganados. Isso é libertação. A batalha acontece em nossa mente. A maneira como o inimigo ruge é lançando pensamentos em nossa mente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 4 ao 5. A palavra de Deus diz que nossas armas não são carnais, naturais, mas poderosas em Deus para anular sofismas. Um sofisma é um argumento aparentemente verdadeiro, mas que leva ao erro. Esses sofismas podem se tornar uma fortaleza. Um pensamento, quando aparentemente amparado num argumento lógico, torna-se uma fortaleza mental. Tudo o que acontece quando acreditamos no rugido do leão que está ao nosso derredor. O diabo sempre lança pensamentos em nossa mente na primeira pessoa. Sempre diz: eu acho que eu sou um fracassado. Eu penso que eu vou ficar doente. Fazendo assim, ele nos leva a concluir que esses pensamentos procedem de nós mesmos. Ignore o rugido. Você precisa aprender a ignorar o rugido. Não preste atenção em suas ameaças. O inimigo anda como um leão que ruge, mas ele mesmo não é um leão. Ele não tem nenhum poder sobre você. O único poder que ele tem é o que você dá a ele por acreditar no rugido. Não há o que você possa fazer para impedir o rugido. Você vai ouvi-lo, mas não precisa ser intimidado, não precisa viver preocupado e angustiado. Creio que o rugido é apenas um sinal de que aquilo que o Senhor prometeu está a caminho. O inimigo não estaria rugindo se não percebesse que há grandes coisas vindo para o seu futuro. Ele não estaria gritando essas ameaças se não soubesse que você é um matador de gigantes. O diabo não nos ataca por causa do que está acontecendo conosco no presente, mas por causa de algo que está vindo da parte do Senhor para nós. Ele quer impedir o nosso futuro em Deus. O inimigo é um mentiroso, portanto creia que a realidade é o oposto do que ele está dizendo. Se ele diz em sua mente que você nunca vai encontrar a pessoa certa, esteja certo de que ela está a caminho. Se você ouve aquele rugido, seu filho nunca vai voltar para os caminhos do Senhor. Creia no oposto. Declare que você e sua casa servirão ao Senhor. Há alguém para devorar. A palavra de Deus diz que o inimigo anda em busca de alguém para poder devorar. Isso significa que ele não pode devorar todos. O que determina se você pede ou não para ser devorado é o que faz com o rugido. Se você acreditar no rugido, será derrotado. Se persistir nas mentiras, viver preocupado e intimidado com medo, não verá as promessas se cumprirem. Como você lida com o rugido determina se você pode ou não ser devorado. Não deixe os pensamentos negativos agirem, as ameaças, o medo, a intimidação. Comece a ignorar o rugido.
Mantenha sua mente positiva, esperançosa e cheia de fé. Todos sabem que os leões são animais territoriais. Uma das razões pelas quais eles rugem é para manter outros animais fora do seu território. Seu rugido era para tentar intimidá-los, para trazer medo. O mesmo princípio se aplica ao diabo. Quando você começa a tomar um novo território, quando começa a se apropriar da sua cura, da sua liberdade, da abundância, o inimigo pensa que o território é dele, que pertence a ele. Então você ouvirá aquele rugido mais alto do que nunca. Ele espera intimidá-lo para que você volte atrás e não vá buscar o que Deus colocou em seu coração. Nesses dias, tenho entrado num território novo da internet. Por causa disso, o inimigo está sempre me dizendo: ninguém vai querer ouvir você. Você não tem a experiência nem o talento para isso. Você vai fazer um papel de tolo. A verdade, porém, é que Deus já determinou a bênção sobre mim e meu ministério. Creio que entraremos em um novo mover e o alcance da mensagem vai ser muito maior. O inimigo começou a rugir com pensamentos altos, intimidantes e convincentes. Em certo sentido, tudo o que ele está dizendo pode ser verdade, mas Deus colocará coisas em nosso espírito que não farão sentido para a nossa mente natural. Tudo o que Deus colocou em seu espírito pertence a você. Você precisa estar de acordo com o seu coração, não com aquilo que está na cabeça. A estratégia do inimigo é usar o medo e a intimidação para nos manter em nossa zona de conforto. Isso é apenas um rugido. Ele não tem poder para nos impedir de avançar. Esses pensamentos que limitam e intimidam são mentiras para tentar mantê-lo longe da promessa de Deus. Sim, é alto e parece convincente, mas é aqui que a fé precisa entrar em ação. Vou crer no que Deus diz sobre mim. Sou quem Ele diz que eu sou. Posso fazer o que Ele diz que eu posso. O Senhor me desafiou a fazer uma mentoria para ensinar mais pessoas sobre o Evangelho. O rugido foi alto, tive medo, fiquei intimidado, não sabia se eu ia conseguir, mas decidi falar de vitória, comecei a declarar as promessas do Pai sobre a minha vida. Sou forte no Senhor, posso todas as coisas em Cristo, fui criado e chamado para um tempo como este, sou equipado, capacitado e ungido pelo Espírito. Às vezes você precisa ignorar o rugido, outras vezes precisa rugir de volta. O inimigo sabe rugir, então você precisa ser bom em rugir também. Pare de deixar o rugido dominar sua vida, assuma o controle de seus pensamentos. A batalha está ocorrendo em nossa mente. O inimigo sabe que, se conseguir controlar seus pensamentos, pode controlar sua vida. Ignore o rugido, siga em frente e Deus o levará ao seu destino. O inimigo não tem novos truques, ele não é criativo, ele usa as mesmas táticas. O leão que ruge, ameaça em voz alta, pensamentos em voz alta do tipo: não vai dar certo, esse problema é muito grande, desista, volte atrás. Ele espera derrotá-lo por meio desses pensamentos negativos. Deus não vai deixar você entrar em um problema do qual Ele não pode tirá-lo. Ele não vai dar-lhe um sonho que você não possa realizar. Tire sua atenção de todas as coisas negativas, as ameaças, dúvidas, medos, intimidações. Isso é de se esperar. É o leão que ruge fazendo o que faz tentar para impedi-lo. Entretanto, faça sua parte e ignore o rugido. Quando você se sentir bombardeado pela dúvida, medo e oposição, procure alguém cheio de fé que possa concordar em oração com você. A palavra de Deus diz que 1 pode perseguir 1000, mas 2 podem pôr 10.000 em fuga. Nesses tempos em que o leão está rugindo, você não precisa de pessoas que concordem com o leão. Você precisa de alguém que libere fé junto com você para fazer calar o rugido do inimigo. Ignore as ameaças e comece a fazer orações cheias de fé. O que você está dizendo quando o inimigo está rugindo é muito importante. Não fique paralisado pelo rugido. Fale de vitória diante da derrota. Fale de paz diante do medo. Fale de saúde diante da doença. Fale de abundância diante da carência. Em vez de reclamar, profetize a vitória e declare o favor de Deus sobre a sua vida. O Senhor quer levar seu negócio a um novo nível. Esse rugido é para tentar convencê-lo a desistir do que Deus prometeu. O motivo pelo qual é alto e insistente é porque o inimigo sabe que está em seu território. Ele está ameaçando, esperando que você recue.
Ele espera que você acredite em suas mentiras e se conforme com a mediocridade, mas hoje você vai rugir de volta contra ele. Esse é o tempo de Deus para você. Mantenha sua posição. Há alguns anos, estive numa conferência na África e, na ocasião, eu e minha esposa fomos a um game safari e vimos todos aqueles animais selvagens maravilhosos. Então o guia nos explicou que quando alguém é abordado por um leão, nunca deve dar as costas, mas manter a posição. Achei surpreendente saber que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é se manter firme e continuar olhando o leão nos olhos. O guia disse algo fascinante. A maior parte do barulho que ele faz são simulações. O leão está apenas observando o que você vai fazer. Se você correr, ele vai atacá-lo, mas se permanecer firme, vai se afastar. Não é por acaso que o diabo é chamado de leão que ruge. Ele ruge para ver o que você vai fazer. Se você se intimidar, correr e desistir de seus sonhos, ele pode derrotá-lo. Mas se você se mantiver firme, descobrirá que sua vitória é apenas permanecer na posição que o Senhor o colocou. Permanecer significa estar firme numa posição de vitória. O inimigo está tentando tirar a bênção, a cura, a prosperidade, a glória, mas você simplesmente permanece no terreno firme da vitória já conquistada na cruz. Não oramos para alcançar uma posição de vitória, já estamos nessa posição. Não oramos por vitória, mas oramos na posição de vencedor. Já vencemos e por isso permanecemos. Alguns oram para ficarem mais perto de Deus, mas nós oramos porque já fomos aproximados pelo sangue. Alguns clamam para que Deus venha, mas nós já sabemos que Ele habita em nós. Mude sua abordagem e perspectiva. Permaneça na posição que Cristo conquistou para nós. Conheça o verdadeiro rugido. Não precisamos temer o inimigo rugindo ao nosso derredor. Pedro diz que o diabo anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não sou entendido de leões, mas assisto a Discovery Channel e já vi leões caçando. Eles nunca chegam diante das gazelas rugindo, antes se aproximam com todo o silêncio. Se o diabo está rugindo, é porque ele sabe que não pode devorar o rebanho e está tentando matar a ovelha com o próprio medo dela. No entanto, penso que ainda há outra razão pelo qual o inimigo ruge. Para que você pense que o leão da tribo de Judá é que está rugindo, e assim você fique assustado, presumindo que ele está irado com você. Quando o adversário rugir, apenas se alimente do pão da vida na presença dele. Uma das maiores estratégias do diabo é se passar pelo leão da tribo de Judá e rugir para os irmãos. A ideia é que os irmãos ouçam o rugido e pensem que o Senhor está irado com eles. Provérbios diz que o Senhor Jesus é o verdadeiro leão e o seu bramido é o do rei. Como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. Provérbios capítulo 19, versículo 12. Cada um de nós precisa entender que o inimigo mesmo não é o leão, mas ele se passa como tal para rugir imitando o leão da tribo de Judá. E quando o crente ouve o seu rugido, pensa que é o rei que está irado com ele. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Este certamente é o engano comum. As pessoas confundem a condenação do maligno com o convencimento do Espírito. Se você pensa que Deus está irado com você, então já não conseguirá ter fé para nada. A mentalidade de condenação faz com que pensamos que Deus está sempre irado conosco. Digam basta para as mentiras do inimigo, você está debaixo do favor do Pai. Toda a ira de Deus foi lançada sobre o Senhor Jesus na cruz, para que hoje os céus estejam abertos sobre nós.